Nessa última videoaula sobre pressão, eu vou discutir com vocês o conceito de pressão absoluta, que também é chamado de pressão total. A gente vai ver que a pressão absoluta nada mais é do que a soma de duas pressões que a gente já havia discutido. Pois bem, vamos imaginar aqui de novo a minha famosa piscina, onde dentro dela há uma pessoa que está a uma certa profundidade, e o que acontece é que nós vimos que esta pessoa ela está submetida à ação da pressão hidrostática oferecida pela própria água. Só que como essa piscina obviamente está aberta, ela está sujeita à pressão que o ar exerce sobre a superfície da piscina. E essa pressão atmosférica, segundo um princípio da nossa próxima videoaula, que é o princípio de Pascal, essa pressão atmosférica ela não fica restrita apenas à camada de líquido que está imediatamente em contato com o ar. O que eu quero dizer é que essa pressão atmosférica feita sobre a superfície da água acaba se espalhando para todos os pontos deste líquido. E a pessoa dentro deste líquido vai estar sujeita à pressão atmosférica de uma certa maneira. Portanto, a pressão total a que ela está submetida, que eu estou representando por P, representa a soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática. A pressão atmosférica, meus caros, geralmente é representada por P0. E a pressão hidrostática, nós tínhamos visto que ela é calculada como sendo o produto de D por G por H. Essa equação, portanto, representa a equação da pressão absoluta, também conhecida como pressão total, que nos permite calcular a pressão a que essa pessoa, estando dentro da água, é efetivamente submetida. Então, há uma diferença entre pedir para calcular a pressão total e a pressão hidrostática. Esta equação, ela serve para calcular a pressão total, a pressão absoluta. Enquanto que aquela equação mais curtinha que a gente havia visto inicialmente, dGH, esta equação ela serve somente para calcular a pressão hidrostática. Então há uma diferença entre o problema pedir para você determinar a pressão e calcular a pressão hidrostática. Quando se pede calcule a pressão, subentende-se que você vai calcular a pressão total. Aí você tem que utilizar essa fórmula mais comprida. E você só vai utilizar esta equação mais curtinha quando o problema explicitar, dizer com todas as letras, calcule a pressão hidrostática. Então, trocando em miúdos, se o problema pedir para calcular a pressão total, pressão absoluta, ou simplesmente calcule a pressão, você vai usar a fórmula comprida. E você só vai usar a fórmula curta quando ele for pedir. Calcule a pressão hidrostática. Estamos entendidos? Pois bem, como eu havia colocado para vocês, nós vamos fazer agora um exercício onde são misturados, digamos assim, os conceitos de pressão hidrostática e pressão atmosférica. E esse exercício vai mais ou menos assim. Um recipiente aberto na parte superior contém glicerina, cuja densidade é 1,3, até a altura de 1 metro. E sobre ela, mais 10 centímetros de água. Então aqui estão representados 1 metro de glicerina e 10 centímetros de água acima. Determina a pressão na interface água-glicerina e no fundo do recipiente. Ele quer que você calcule o valor da pressão nesta interface aqui, ó. E ele quer que você calcule também a pressão aqui no fundo. Vamos por partes. Perceba que o problema pediu para calcular a pressão. Se pede para calcular a pressão, como eu acabo de mencionar, é para calcular a pressão total. Então, nesse ponto, nessa interface, eu vou calcular a pressão total, somando-se a pressão atmosférica com a pressão hidrostática. Não aparece esse dado no problema, tá? Porque eu tive que enxugar ele um pouco para poder caber tudo no mesmo quadro. Mas, nesse exercício de onde eu tirei esse exercício
que eu tirei de um material onde eu tenho aqui, esse exercício da PUC do Rio Grande do Sul, que caiu no ano de 2010, um exercício recente, portanto, foi dado no problema, embora não tenha colocado aqui, que a pressão atmosférica é aproximadamente 1 vezes 10 na quinta newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, conforme a gente havia discutido. Então eu vou colocar isso aqui, ó. A pressão atmosférica é de 1 vezes 10 na quinta. Aí eu devo somar com a densidade. Aí a gente tem que pensar assim, ó, a densidade de quê? Da água ou da glicerina? É para calcular a pressão sobre essa interface. Portanto, a gente tem que determinar quem é que está acima, quem está sobre essa interface. É água. Quem está sobre essa interface é água. Então eu devo utilizar a densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, novamente, eu devo transformar esta densidade, que está em grama por centímetro cúbico, para quilograma por metro cúbico, que é a unidade oficial. E essa conversão, lembrando, é feita multiplicando-se por 1000. Vou multiplicar isso aqui por 1000, vou multiplicar pela gravidade, que vale 10, e vou multiplicar pela altura da coluna de água, que está em centímetro. E aí a gente tem que converter para metro para deixar tudo na unidade oficial. 10 centímetros em metro é o equivalente a 0,1. Só dividir por 100. Trabalhando um pouco mais com estes dados aqui, ó, 1 vezes 10 na quinta eu por enquanto não mexo. 10 vezes 0,1 é 1. Vezes 1000 vai dar 1000. Agora você tem duas opções. Ou você soma esses dois números na forma de notação decimal, ou você soma eles na forma de notação científica. Nas opções do problema está tudo na notação científica, é o que eu farei. Então, nós temos 1 vezes 10 na quinta, e este 1000 na forma de notação científica fica como 10 na terceira, ou 1 vezes 10 na terceira, vamos colocar assim. Só que assim, moçada, para a gente somar estes dois números, eles devem estar não com o mesmo expoente, e eles não estão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esses dois números para o expoente 5, para que eu possa somá-los. E esse expoente 3 vai ter que se transformar em expoente 5. Para transformar em expoente 5, o 3 até o 5, ele aumenta em 2 unidades. Isso significa que você vai ter que deslocar a vírgula 2 casas para frente. Então, isso aqui vai ficar muito amontoado, vou fazer aqui embaixo. A pressão, portanto, vai ser igual à pressão de 1 vezes 10 na quinta, mais 0,01 vezes 10 na quinta. Repetindo, se o expoente 3 tem que virar 5 para que eu possa somar com essa primeira parcela, o expoente 3 para virar 5 ele vai aumentar em 2 unidades. Aumentando em 2 unidades, a vírgula desloca-se 2 casas para a esquerda. E aí, como eu tenho agora estes dois números com o mesmo expoente, eu somo apenas os números que estão à frente dos 10 e repito a notação científica. 1,01 vezes 10 na quinta newtons por metro quadrado. Este é o valor da pressão na interface água-glicerina, perdão. 1,01 vezes 10 na quinta. Agora eu tenho que determinar qual é a pressão no fundo do recipiente. Então veja que no fundo do recipiente, sobre ele, a gente não tem só glicerina, a gente tem água. Então aqui a gente vai ter que adaptar esta equação para isso, para essa nova situação, porque a gente não tem um líquido apenas, nós temos dois. Então a expressão da pressão total vai ficar assim, ó, a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática referente à glicerina mais a pressão hidrostática referente à água. Por isso que eu coloquei aqui DG, densidade da glicerina, HG, altura da glicerina, densidade da água, e a altura da água. Eu devo proceder desse jeito simplesmente porque sobre o fundo do recipiente não tem um líquido só, eu tenho dois. Então eu devo somar estas duas pressões hidrostáticas para aí sim somar com a pressão atmosférica. Então vamos lá.
A pressão atmosférica vale 1 vezes 10 a quinta, mais a densidade da glicerina. A glicerina tem a sua densidade expressa em gramas por centímetro cúbico também. Então eu vou pegar esse 1,3 e vou multiplicar por 1000. Multiplicando isso aqui por 1000, o resultado vai dar 1300 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura da coluna de glicerina, que vale 1. Aí eu vou somar com isso aqui tudo. Só que eu não vou fazer essa multiplicação disso aqui tudo, porque eu já tinha feito no cálculo anterior. Olha aqui, ó. O D vezes G vezes H, ele deu 1000. Para que vou me ficar me matando de novo para fazer a mesma operação? Então vou colocar 1000 aqui. Porque este DGH é o produto da densidade da água, que é 1000, da gravidade, que é 10, e da altura da coluna de água, que é 0,1, 10 centímetros. Então eu já tinha feito esta multiplicação, por isso que, aí deu 1000, né? Por isso que eu coloquei isso aqui no final.